IGPM no Brasil e também a inflação na Alemanha. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama, 10 minutos de economia, hoje 30 de março, uma quinta-feira. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que não é inscrito nele, fica o nosso convite a fazer a subscrição e também, não menos importante, dar o joinha no nosso vídeo. Pois bem, hoje tivemos algumas informações sim do nosso calendário econômico e vamos trazer essas informações a você. Tudo que está movimentando os mercados no dia de hoje. Por gentileza, só para compartilhar a tela, obrigado. Bom, quanto a nível de mundo, vamos ver que os mercados hoje estão um pouco mais bem-humorados. Brasil também de bom humor até o momento. Inclusive agora nós estamos tendo, ou teremos nos próximos minutos, o Haddad, onde ele falará sobre o arcabouço fiscal. Então tem uma expectativa positiva do mercado perante a isso. Então esse é uma das informações, uma das notícias que fez com que o mercado até o momento esteja no campo positivo. Já vamos mostrar como estará ao vivo daqui nos próximos minutos. Mas vamos sequência então. O mundo todo positivo no dia de hoje, os mercados de bom humor. Quanto ao índice do medo, nosso monômetro está no neutro, patamar bem mais positivo. O dólar a nível global caindo 0,50% a 102 dólares. E no caso, nós vamos mostrar no Brasil como que isso está impactando aqui. Também está impactando de forma positiva. E o índice do VIX está subindo 0,05%. Tem uma barinha, tem uma barra aqui, um candle que quase não dá para ver. Então está próximo da estabilidade, sem grandes surpresas nesse quesito. E quanto ao Brent, que é o petróleo a nível global, teve uma leve recuperação nos últimos dias, a 77 dólares, hoje no caso, né, o preço, subindo 0,80%. E os índices futuros aqui também, sem grandes novidades, o mercado de forma geral está subindo, então as commodities estão performando um pouco mais positivas no dia de hoje. Bom, mas nós tivemos também a divulgação de algumas informações do nosso calendário econômico e vamos começar por onde então? Vamos começar pela Europa. Na Europa nós tivemos então a confiança do consumidor para o mês de março, que veio dentro da expectativa, veio menos 19,2. Não é no todo positivo esse indicador, porque ainda indica um pessimismo por parte do mercado, ou melhor, por parte dos consumidores, né, sobre a perspectiva deles com o mercado, mas um patamar bem mais positivo do que nós tivemos na metade, lá por meados de 2022. Também tivemos, no caso, o sentimento econômico, né? Então, o dado anterior é confiança do consumidor e agora o sentimento econômico que veio levemente abaixo do projetado. E, claro, quanto maior esses percentuais, maior esses números, melhor. E veio 99,3. Então, sem grandes surpresas, está meio que no meio termo, né? Então, relacionado ao que nós tivemos já no ano passado, estamos em patamares até, eu diria, bem mais positivos. E o sentimento da indústria também, agora no mês de março, veio negativo 0,2%, algo também que não é legal. Então, na Europa, algum misto de sentimentos, mas ainda uma certa desconfiança, né? Até porque também hoje nós tivemos a inflação na Alemanha. A inflação na Alemanha veio levemente acima do esperado 7,3 para o mês de março e veio 7,4. Então, por mais que nós percebemos que há uma queda nesses índices inflacionários, ela ainda se mantém elevada. E claro, devido à energia também, os fatores energéticos também acabaram contribuindo. Inclusive, nós vemos aqui esse gráfico que relata a composição da inflação agora relacionado desde lá 2018 até o 2023 agora. E então aqui mostra, né, todas as variáveis no caso, né? Então aqui na linha vermelha nós temos o CPI, que acaba excluindo alguns itens, né? E na composição geral que nós temos aqui, então na linha azul, 7,4, que também que acaba considerando o peso dos alimentos e da energia. Então, quando nós temos o Core CPI, ele acaba excluindo alguns itens voláteis, entre eles a energia e os combustíveis. E quando nós temos a adição desses itens, nós temos o inflation rate, que acaba sendo a inflação na íntegra. E percebemos sim que houve uma diminuição em relação aos períodos anteriores, agora pós-pandemia, né, principalmente 2021 e 2022, mas ainda tem muito chão a ser
corrido, né? A meta inflacionária continua sendo de 2%, então tem muita coisa ainda a ser buscada. E aqui nós percebemos que na energia tivemos sim uma diminuição dentro desse quesito, o que acabou contribuindo, e os alimentos ainda continuam extremamente inflacionados, tá? Isso aqui a nível de Alemanha. Claro que a Europa, considerando todos os países que compõem, existem países com inflação em 15, 20% e outros bem abaixo em 5 e 8. Mas a média do continente, ou melhor, da zona do euro, se mantém muito próximo aos níveis da Alemanha, tá? E claro que a Alemanha é um dos principais países da zona do euro, então vale a pena fazer essa retratação da situação deles. Bom, então, agora saindo da Europa e indo para os Estados Unidos, nos Estados Unidos nós tivemos o PIB, no caso, é o resultado final do PIB relacionado ao último trimestre de 2022, e veio positivo, esperando um crescimento de 2,7 e veio 2,6, algo bacana, algo bom. Tivemos sim, durante o percorrer de 2022, números negativos que indicariam recessão técnica, o que acabou não acontecendo, não se concretizando uma recessão devido a esses números relacionados, números positivos que relacionam o crescimento da economia, o produto interno bruto, né? Que normalmente é conhecido como GDP, Gross Domestic Production, não me lembro a tradução direta agora, mas que relaciona o PIB, né? Dentro desse quesito. Então, números bons dos Estados Unidos. Tivemos também a divulgação dos pedidos contínuos de seguro-desemprego, que vieram abaixo do esperado. O esperado 1.697 veio 1.689. E os pedidos iniciais vieram levemente acima do esperado, vieram 2.000 solicitações a mais. Bom, dando sequência aqui então, nós também tivemos... vamos vir para o Brasil então. No Brasil nós tivemos a divulgação hoje do IGPM, que é o nosso índice de inflação aqui. Não é o principal índice de inflação, diga-se de passagem, mas é um índice que sim, também temos que prestar atenção. Um índice bastante importante aqui. O FGV acaba divulgando ele, né? Variou 0,05% no mês de março. Isso dentro da variação mensal. Entre os destaques aqui, nós temos entre a composição, né? O IGPM é composto por 60% do IPA, 30% do IPC e 10% do INCC. INCC relacionado mais à construção civil, sem grandes destaques nesse sentido, mas o que me chamou a atenção dentro desses indicadores foi no quesito, nós tivemos aqui bens intermediários, que teve um aumento, no caso, uma diminuição de um mês para o outro, acabou contribuindo para a diminuição do indicador, e também no setor de educação, leitura e recreação, que também decaiu, de 0,46 em fevereiro para menos 1,5 agora em março. Então, claro que são dados sazonais, inclusive, as variações, elas é normal de ocorrerem dentro desses intervalos, mas o ponto é, vamos ver o relatório aqui, que demonstra do 0,05 na variação mensal, mas principalmente esse dado aqui, que me chama a muita atenção, porque para o mês de março nós tivemos GPM em 0,17 na base acumulada dos últimos 12 meses. Então, mais um sinal de que a inflação ela vem cedendo. Lembrando que o IPCA é o principal indicador inflacionário, o GPM ele é uma espécie de secundário, então ele não tem tanta relevância, mas nós vimos que está em consonância, que ambos os indicadores estão em consonância e estão caindo. Então, dado positivo aqui no Brasil, inflação sob controle, mais um dado demonstrando essa situação. 0,17 no mês de março veio muito positivo, então acho que mais uma prova de que o Banco Central brasileiro vem fazendo bem o seu papel. Claro que o juro continua extremamente elevado, isso é fato, mas para quem lê a ata da própria instituição, inclusive foi divulgado na terça-feira, com os maiores detalhes do porquê das decisões que estão sendo tomadas. Pois bem, então, aqui no Brasil, então, saindo do IGPM, vamos falar sobre nosso balanço de calendários. Nós tivemos ontem, na quarta-feira, a divulgação de algumas empresas. Hoje nós não teremos nenhuma a princípio. Claro que por mais que existam empresas que vão fazer divulgação dessas informações relacionadas ao quarto trimestre, diga-se de passagem, elas é meio estático, então nem sempre a data com que a empresa vai divulgar
às vezes pode ser alterada, né? Mas no dia de hoje, a princípio, não tem nenhuma. E algumas que acabaram fazendo a divulgação na data de ontem, né? Estamos algumas aqui. A Equatorial acabou lucrando 679 milhões no quarto trimestre, teve uma alta, resultado bastante significativo. A Sequoia também teve lucro líquido no quarto trimestre, mas teve uma queda dentro do contexto analisado. A Celesc teve também uma alta da empresa de Santa Catarina no quarto tri de 2022. A Lupatec acabou revertendo seu prejuízo e teve lucro de 81 milhões também no quarto trimestre, graças aos créditos fiscais. A Viver, né, teve uma baixa de 42% e um prejuízo no quarto tri para 24 milhões. E a Nexp 3, acabou triplicando, ou melhor, mais do que triplicando seu prejuízo no quarto tri de 2022. Bom, esses foram os principais destaques então, e vamos ver aqui no Brasil como que nós estamos com o nosso mercado aqui. Vamos ver aqui. Bom, nós temos o dólar caindo 0,40%, como nós mostramos anteriormente, DXY caindo, nos favorece. Então, dólar caindo a 5,11, 5,12 até o momento. O Ibov está subindo 1,66% até o momento, a 113 mil pontos. Entre os destaques de alta e de baixa, nós listamos aqui Localweb e CVC subindo e Via praticamente na casa de 7%, seguido de Gol, Soma e RDOR em 6%. E no campo negativo, nós quase não temos nada no campo negativo, que bacana. Nós temos então aqui, vamos ver, Embraer no negativo, VEG e qual mais? E BBSE, né? BB Seguridade. Então esses são os principais destaques para o dia de hoje. Tá bom, pessoal? Você que está conosco, então não deixe de curtir o nosso vídeo, claro, e de checar a Jornada do Investidor no seu lado esquerdo da tela. Uma iniciativa muito legal aqui da Valorama para quem quer saber mais sobre o mercado financeiro e começar a investir. Então, no mais, agradecemos a atenção, desejamos a todos um excelente dia, uma excelente quinta-feira com excelentes negócios. Até mais!